Olá, então sejam todos muito bem-vindos ao retorno das aulas do Instituto 2024. Este ano teremos como tema o Livro de Mórmon e vamos iniciar com o segundo NEF, capítulos do 26 ao capítulo 30. E o que é interessante é que esse capítulo 26 ao 30 são profecias do próprio NEF. Elas foram escritas cerca de 30 anos depois que eles deixaram Jerusalém e só foram concluídas depois de uma década. Então, nós estamos lendo agora um trabalho de 10 anos de Nefe. Talvez muitos não saibam, mas Joseph, enquanto traduzia, ele ditava as quebras dos capítulos. Estas que temos hoje são trabalhos de Orson Pratt em meados de 1870, e parece que ele se baseou mais ou menos na estrutura da Bíblia para fazer essa divisão de capítulos, com capítulos menores, contendo cerca de 30 versículos por capítulo. Então, do capítulo 25 ao capítulo 27, era o capítulo 11 no ditado original por Joseph Smith. Então, era segundo Nefe, 11. E dos capítulos 28 ao 30, do que temos hoje, eram o capítulo 12 no ditado original de Joseph Smith. Nefe ele vai se utilizar de uma estrutura clara nesses dois capítulos originais. Ele começa citando Isaías e depois ele vai refletir a situação dos leítas, ou seja, o povo de Leí. E aí ele vai para os últimos dias, o aparecimento do livro de Mórmon, e ele faz então a maior citação de Isaías. Aí é que ele encerra esse primeiro bloco de profecia. A segunda parte é refletindo sobre os desafios dos últimos dias e como eles impactarão o livro de Mórmon e a restauração do Evangelho. Geralmente a gente lê o capítulo 25 como uma arrumação depois de toda a bagunça de citações de Isaías. Mas se a gente lê como o início desse capítulo 11 original, podemos encarar nele outras funções. Então, do versículo 9 ao 19 de 2 Nefe 25, Nefe vai falar claramente, ele está meio que dizendo, acham Isaías difícil? Tá bom, eu vou simplificar para vocês não errarem. E aí o que se segue é a introdução do papel do livro de Mórmon nos últimos dias. E aí tem um versículo que é bem interessante, que é o 2 Nef 25, 23. Eu sei que o tema da aula hoje é a partir do 26, mas a gente precisa entender legal esse versículo. E o versículo diz o seguinte: pois trabalhamos diligentemente para escrever, a fim de persuadir nossos filhos e também nossos irmãos a acreditarem em Cristo e a reconciliarem-se com Deus. Pois sabemos que é pela graça que somos salvos depois de tudo o que pudermos fazer. Então, hoje em dia, quando a gente lê esse versículo, a gente interpreta totalmente contrário ao intento original do autor. A gente meio que diz que a graça de Cristo completa o que vai me faltar. Mas, na verdade, o intento original não era esse, porque é pela graça que nós somos salvos. Ponto final. O sentido da passagem não é que a graça só entra depois de tudo que a gente tiver feito, depois da nossa parte. O sentido real dessa passagem é que, mesmo fazendo tudo o que pudermos fazer, né, ainda assim é a graça que vai me salvar. Nós ainda somos considerados servos inúteis depois de cumprir com todos os mandamentos. Ok? Então, o sentido original, e é como a gente deve encarar esse versículo, é: eu tenho que me arrepender, que é tudo o que eu posso fazer, satisfazer as condições do arrependimento. Então, eu erro,
eu arrependo. Isso é tudo que eu posso fazer. E a salvação vem pela graça do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver, segundo Nef 25, que ele continua nessa mesma ideia. Pois com esta finalidade a lei foi dada. Portanto, a lei tornou-se morta para nós, e somos vivificados em Cristo por causa de nossa fé. Contudo, guardamos a lei por causa dos mandamentos. Então, a lei só nos foi dada para que nos apontássemos a Cristo, para que nós nos achegássemos a Cristo, para que nós enxergássemos a Jesus Cristo. Esse é o propósito da lei. Cristo é quem tem o propósito de nos salvar, não a lei. Cristo é quem cumpre esse propósito. Meu propósito é de guardar a lei. Eu vou falhar, mas Cristo, ele não falha. Cristo não falhará nunca. Eu vou deixar em cima o cardzinho para o discurso que está já postado há algum tempo, tá? Minha graça é suficiente para vocês aprofundarem um pouquinho mais esse estudo sobre a graça sendo salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo. Entrando em 2 Nef, capítulo 26, vamos começar aí no versículo 11, que vai dizer exatamente o seguinte: pois o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem, e quando o Espírito cessa de contender com o homem, advém rápida destruição. E isto me aflige a alma. Lembrem-se que desde 2 Nef até 2 Nef 5, ele conta essa separação dos irmãos nefitas e lamanitas, aqueles que seguiram a Nefe e aqueles que seguiram a Lamã e Lemuel. Então, tudo que ele vai citar depois é aí como é que fica agora a condição desse meu povo, como é que o Senhor pode salvar esse meu povo. Ele cita Isaías, que claramente fala sobre os judeus, e ele aplica essas escrituras à circunstância dele, do povo dele que precisa de salvação, assim como nós precisamos de salvação, assim como nós precisamos que o Senhor cumpra com essas promessas que ele fez. Então, temos aí esse versículo 11. E aí, o elder Joseph B. Wirthlin, ele falou justamente o seguinte: assim como todos os dons, o dom do Espírito Santo deve ser recebido e aceito para ser desfrutado. Quando as mãos do sacerdócio foram impostas sobre sua cabeça para confirmá-lo membro desta igreja, você ouviu as palavras: recebe o Espírito Santo. Isso não significa que o Espírito Santo torna-se seu companheiro constante incondicionalmente. As Escrituras nos advertem que o Espírito do Senhor não contenderá para sempre com o homem. Ao sermos confirmados, recebemos o direito da companhia do Espírito Santo. Mas esse é um direito ao qual precisamos ser dignos continuamente, por meio da obediência e da dignidade. Não podemos supor que se trata de um direito adquirido incondicionalmente. Fecha aspas. Então, nós temos que ser merecedores deste direito de termos a companhia do Espírito Santo. Versículos 15 e 16 fala sobre a voz que fala desde o pó. Depois que os meus descendentes e os descendentes de meus irmãos houverem degenerado, caindo na incredulidade, e sido afligidos pelos gentios, sim, depois que o Senhor Deus os houver cercado com o seu arraial e sitiado com baluartes e levantado fortalezas contra eles, e depois de haverem sido lançados no pó, até deixarem de existir, as palavras dos justos ainda serão escritas e as orações dos fiéis ouvidas, e todos os que caíram na incredulidade não serão esquecidos.
Pois os que forem destruídos falar-lhes-ão da terra, e sua fala será fraca desde o pó, e a sua voz será como a de um que tem um espírito familiar. Pois o Senhor Deus dar-lhe-á poder para sussurrar a respeito deles, como se fosse da terra, e sua fala sussurrará desde o pó. No significado original, né, esses espíritos mencionados corresponderiam aos espíritos que inspiram alguém a fazer algo, ou aos espíritos dos mortos. Ainda que isso soe um pouquinho estranho para nós hoje em dia, tá? No passado se transmitia a ideia de que as pessoas falecidas ainda poderiam influenciar os vivos. Então, nesse sentido, a voz do povo de Nefe, ou seja, daqueles que adormeceram no pó, agora sussurra deste mesmo pó, por meio das páginas do livro de Mórmon, e que literalmente Joseph Smith tirou debaixo da terra. Então, esses espíritos continuam hoje nos influenciando a fazer o bem, nos influenciando a fazer a obra do Senhor, a nos arrependermos, a aceitarmos a graça de Cristo para então sermos salvos. Versículo 22 de 2 Nef 26. E há também combinações secretas, como nos tempos passados, segundo as combinações do diabo, pois ele é o fundador de todas essas coisas. Sim, o fundador do homicídio e das obras de trevas. Sim, e guia-os pelo pescoço com um cordel de linho até amarrá-los para sempre com suas cordas fortes. E aí, combinações secretas eram aquelas combinações que eram feitas a fim de provocar ou resultar em ganhos pessoais, em lucros pessoais, tá? E o que é interessante aqui, ele fala sobre esse cordel de linho para amarrar para sempre com as cordas fortes. Então, quando era do Quórum dos 70, o elder Carlos E. Essay explicou como se faz de um cordel de linho e ele se transforma em um jugo opressor impossível de se romper. Então ele disse o seguinte, aspas, a primeira transgressão é como um único fio de linho, que pode ser facilmente rompido e deixado de lado. Mas cada vez que repetimos a transgressão, outro fio se entrelaça ao primeiro, e outro, e mais outro, e assim por diante, até que o cordel se torna uma corda de muitos fios, quase impossível de se romper. Como disse Samuel Johnson, as cadeias do hábito são tão frágeis que não as percebemos até se terem tornado tão fortes que não se pode mais quebrá-las. Na Índia, eles domam elefantes, né, amarrando o pé deles com uma corda simples a uma estaca. Depois, quando essa corda é tirada, eles nem percebem mais, eles se apercebem ainda amarrados àquela corda e ficam só circulando naquele mesmo espaço. E é isso que Satanás faz conosco. Como disse o elder Essay, no primeiro pecado é uma linhazinha, e essa é a hora que a gente tem para romper esse cordel. Enquanto ele ainda não está forte, a gente peca de novo, se entrelaça mais um fio e vai se entrelaçando até que nós chegamos naquele ponto que diz: eu não consigo mais parar e precisamos de ajuda. É aí que nós devemos buscar os nossos líderes que nos ajudam a cortar e quebrar essas amarras. No versículo 29, Nefe fala sobre o pecado dessas artimanhas sacerdotais. Falando do Senhor, né, ele ordena que não haja artimanhas sacerdotais, pois eis que a artimanha sacerdotal é o homem pregar
e estabelecer-se como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procura, porém, o bem-estar de Sião. E aí, quando eu me estabeleço como a luz do mundo, é exatamente o contrário do que Jesus Cristo ensinou. E ele ensinou isso novamente aqui nas Américas, em 3º Nef 18:24. Jesus Cristo disse: Eis que eu sou a luz que levantareis. Então, eu não posso me levantar como uma luz para o mundo. O elder M. Russell Ballard, do Quórum dos Doze, apontou que as artimanhas sacerdotais podem ocorrer tanto na igreja como entre os inimigos da igreja. Aspas. Portanto, tomemos cuidado com os falsos profetas e falsos mestres, sejam homens ou mulheres, que colocam a si mesmo como se fossem porta-vozes da doutrina da igreja e procuram espalhar doutrinas falsas para atrair seguidores por meio de simpósios, livros e periódicos, e aí eu acrescento aqui as palavras do M. Russell Ballard, pelo YouTube, TikTok, Instagram, seja o que for, pela internet, cujo conteúdo se opõe às doutrinas fundamentais da igreja. Acautelem-se daqueles que dizem e publicam coisas contrárias às ensinadas pelos verdadeiros profetas de Deus. Então a gente tem que ter cuidado com aquele site que a gente gosta de acessar as notícias da igreja, que não são canais oficiais, ou daqueles que ensinam as doutrinas da igreja, mas que não são os canais oficiais, a doutrina não é a pura e a sã, e que ativamente tentam fazer seguidores, mais atual do que nunca, sem qualquer consideração pelo bem eterno daqueles a quem seduzem. Como Neor e Corior do livro de Mórmon valem-se de sofismas para enganar e levar outras pessoas a aderir a seus pontos de vista, colocam a si mesmos como uma luz para o mundo, a fim de obter lucros e louvor do mundo. Não procuram, porém, o bem-estar de Sião. Fecha aspas. No versículo 33, diz o seguinte: pois nenhuma destas iniquidades vem do Senhor. Então, nenhum pecado vem do Senhor. Quando a gente lê várias vezes na Bíblia que o Senhor fez com que o mau espírito, isso é um erro de tradução. O Senhor não faz com que mau espírito caia sobre ninguém, tá bom? Porque ele faz o que é bom para os filhos dos homens e não faz coisa alguma que não seja clara para os filhos dos homens. E convida todos a virem a ele e a participarem de sua bondade, e não repudia quem quer que o procure, negro e branco, escravo e livre, homem e mulher, e lembra-se dos pagãos, e todos são iguais perante Deus, tanto judeus como gentios. O presidente James E. Faust nos desafiou a abandonar os preconceitos e trabalhar no reino de Deus como irmãos. Aspas. Espero que sobrepujemos qualquer diferença de hábitos, raças e línguas. Minha experiência me diz que nenhuma raça ou classe parece superior à outra em espiritualidade e fidelidade. A paz espiritual não se encontra na raça, civilização ou nacionalidade, mas em nosso compromisso com Deus e com os convênios e as ordenanças do Evangelho. Fecha aspas. Eu vou deixar também no card aqui em cima um vídeo onde nós discutimos sobre o racismo, como ele não está presente na doutrina do livro de Mórmon. Deem uma checada aí, que é um vídeo bem interessante. O elder M. Russell Ballard também explicou que as bênçãos do Evangelho se aplicam a todos os filhos de Deus. O Pai Celestial, em aspas, ama todos os filhos de modo igual, perfeito e infinito. É o que diz M. Russell Ballard. O amor que ele tem por suas filhas não difere do que sente pelos homens. Nosso Salvador,
o Senhor Jesus Cristo também ama igualmente os homens e as mulheres. Seu sacrifício expiatório e seu evangelho destinam-se a todos os filhos de Deus. Durante seu ministério terreno, Jesus serviu igualmente a homens e mulheres, curou tanto homens como mulheres e ensinou a ambos. Por exemplo, a fé, o arrependimento, o batismo e o dom do Espírito Santo são requisitos para todos os filhos de Deus, seja de que sexo forem. O mesmo ocorre com os convênios e as bênçãos do templo. A obra e glória de nosso Pai é levar a efeito a imortalidade e a vida eterna de seus filhos, como lemos em Moisés 1:39. O dom da vida eterna está disponível a todos nós. Fecha aspas. E aí chegamos ao capítulo 27 de segundo Nefe. A última parte, então, dos escritos de Isaías, eu já falei na introdução, citados e transcritos por Nefe, Isaías 29, diz aí no cabeçalho do capítulo 27, comparar com Isaías 29, revela que no registro bíblico, na Bíblia, faltam muitas profecias importantes concernentes à restauração do evangelho nos últimos dias. Então, essa comparação que Nefe faz atenta com Isaías 29 e do mesmo capítulo que ele escreveu nas placas de latão, mostra que algumas verdades claras e preciosas foram retiradas da Bíblia. E aí, que verdades claras e preciosas foram removidas da Bíblia com o intuito de enganar ou de ludibriar os filhos dos homens nos últimos dias? Primeiro, a contextualização das profecias para os últimos dias, que foi o que Nefe fez justamente no versículo 1. Eis, porém, que nos últimos dias, ou seja, nos dias dos gentios, sim, eis que todas as nações dos gentios e também dos judeus, tanto os que vierem a esta terra como os que estiverem em outras terras, sim, em todas as terras do mundo, eis que estarão embriagados de iniquidade de toda espécie de abominações. É isso que nós vivemos hoje em dia. São esses os nossos tempos e que nós devemos ter muito cuidado. Segundo, o livro que, de acordo com as profecias de Isaías, iria surgir nos últimos dias, está no versículo 6, e acontecerá que o Senhor Deus vos revelará as palavras de um livro, o livro de Mórmon, e serão as palavras dos que adormeceram. Já discutimos aqui sobre os espíritos familiares que falariam fracamente desde o pó, nos incentivando a nos achegarmos a Cristo. Terceira verdade clara e sumamente preciosa, o livro estaria selado, versículos 7 e 8. E eis que o livro estará selado, e no livro haverá uma revelação de Deus desde o princípio até o fim do mundo. Portanto, por causa das coisas que estão seladas, as coisas que estão seladas não serão entregues no dia da iniquidade e das abominações do povo. Portanto, o livro não lhe será revelado. Quarta verdade, o papel de Moroni e de Joseph Smith na revelação do livro de Mórmon, versículos 9 e 10 de 2 Nefe 27. O livro, porém, será entregue a um homem, e ele entregará as palavras do livro, que são as palavras dos que adormeceram no pó, e ele entregá-las a um outro. Mas não entregará as palavras que estão seladas, nem entregará o livro, porque o livro será selado pelo poder de Deus, e a revelação que foi selada será guardada no livro até o devido tempo do Senhor, quando virão a luz. Pois eis que revelam todas as coisas, desde a fundação do mundo até o seu fim. E se vocês clicarem na notinha de rodapé
B, do versículo 9, que está inserida aí em outro, nos remete a Joseph Smith História. Joseph Smith, capítulo 1, História, versículos 64 e 65, de uma passagem que ele registra o seguinte: fui à cidade de Nova York e apresentei os caracteres que tinham sido traduzidos, assim como sua tradução, ao professor Charles Anthony, famoso por seus conhecimentos literários. O professor Anthony declarou que a tradução estava correta, muito mais que qualquer tradução do egípcio que já vira. Mostrei-lhe então os que ainda não haviam sido traduzidos, e ele disse-me serem egípcios, caldeus, assírios e arábicos, e acrescentou que eram caracteres autênticos. Deu-me uma declaração atestando ao povo de Palmyra que eram autênticos e que a tradução como foi feita também estava correta. Peguei a declaração e coloquei-a no bolso. Estava saindo da casa quando o Sr. Anton me chamou e perguntou-me como soubera o jovem que havia placas de ouro no lugar onde ele as encontrara. Respondi-lhe que um anjo de Deus lhe o revelara. Disse-me então: deixe-me ver essa declaração. Tirei-a do bolso e entreguei-a a ele, que a pegou e rasgou em pedacinhos, dizendo que já não existiam coisas como o ministério de anjos e que se eu lhe desse as placas, ele as traduziria. Informei-o de que parte das placas estava selada e que me era proibido levá-las. Ele respondeu: não posso ler um livro selado. Saí de lá e procurei o Dr. Mitchell, que confirmou tudo o que o Sr. Anthony dissera a respeito dos caracteres e da tradução. Interessante, não é? Muitos anos antes, a profecia já tinha sido feita sobre este episódio do livro de Mórmon, da tradução pelo poder de Deus do livro de Mórmon. Então, no versículo 1, que nós já lemos, e no versículo 2, o presidente Boyd K. Packer, ele comentou a preocupação com os grandes problemas da sociedade de hoje. A gente já viu, né? Estarão embriagados de iniquidade de toda espécie de abominações. Aspas. Não sei de nada na história da igreja nem na história do mundo que se compare com a situação atual. Nada do que acontecia em Sodoma e Gomorra excedia a iniquidade e depravação que nos cercam hoje. Ouvem-se palavras profanas, vulgaridade e blasfêmia em toda a parte, iniquidades e perversão indizíveis que antes eram praticadas ocultamente em cantos escuros, hoje são praticadas abertamente e até contam com proteção legal. No tempo de Sodoma e Gomorra, essas coisas eram localizadas. Agora se alastraram pelo mundo todo e estão entre nós. Fecha aspas. Como nós temos que ter cuidado e como nós precisamos da palavra profética em nossos dias. Se nós já precisávamos antigamente, que dirá agora com todas essas novas formas de atacar a palavra de Deus? Dos versículos 7 ao 11, nós temos o episódio que nós acabamos de contar do Dr. Charles Anthony. E o elder Neil A. Maxwell, ele vai falar sobre esse conjunto de versículos dizendo o seguinte, abre aspas, ainda receberemos muitas outras coisas, escrituras, que foram escritas, inclusive as de Enoque, citadas em Doutrina e Convênios 107 e 57, os escritos completos do apóstolo João, Éter 4:16, os registros das tribos perdidas de Israel, mencionados um pouquinho mais para frente em 2 Nefe 29:13, e aproximadamente 2/3 das placas do livro de Mórmon correspondentes à parte que estava selada. Então, nós hoje só temos 1/3 do livro de Mórmon, aproximadamente. E dia virá
em que as palavras do livro que estavam seladas serão lidas nos telhados das casas e serão lidas pelo poder de Cristo e serão reveladas aos filhos dos homens todas as coisas que ocorreram aos filhos dos homens e que ocorrerão até o fim da terra. Hoje, continuando a citação, carregamos 3 ou 4 escrituras encadernadas em um só volume, mas chegará o dia, já que mais escrituras virão, em que talvez seja preciso puxar um carrinho abarrotado de livros. Ainda bem que a gente não precisa mais carregar livros num carrinho por aí. Todas hoje podem ser encontradas através desse simples dispositivo. E quantas mais o Senhor revelar, nós podemos encontrar nesse dispositivo que dá para ser carregado no bolso. Então, nós não temos desculpas para ouvir essas palavras que estão vindas do pó. Versículo 12 de 2 Nef 27. Portanto, no dia em que o livro for entregue ao homem de quem falei, o livro será escondido dos olhos do mundo para que ninguém o veja, exceto 3 testemunhos, além daquele a quem o livro será entregue. E vê-lo-ão pelo poder de Deus, e eles testificarão a veracidade do livro e das coisas que ele contém. Elder Dallin Oaks esclareceu o seguinte quanto a esse vigoroso testemunho destas 3 testemunhas. Os 3 homens, aspas abertas, escolhidos para serem testemunhas do livro de Mórmon foram Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. Seu testemunho escrito, conhecido como depoimento de 3 testemunhas, foi incluído em todas as quase 100 milhões de cópias do livro de Mórmon que a Igreja publicou desde 1830. Essas testemunhas testificaram solenemente que viram as placas que contêm este registro e as gravações feitas nas placas. Testificaram que as placas foram traduzidas pelo dom e poder de Deus, porque assim lhes foi declarado por sua voz. Testificaram também, declaramos solenemente que um anjo de Deus desceu dos céus, trouxe-as e colocou-as diante de nossos olhos, de maneira que vimos as placas e as gravações nelas feitas, e sabemos que é pela graça de Deus, o Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo, que vimos e testificamos que estas coisas são verdadeiras. Algumas outras pessoas dariam também testemunho destas placas. Vejam o versículo 13 de 2 Nef 27. E ninguém mais o verá, senão uns poucos, de acordo com a vontade de Deus, para dar testemunho de suas palavras aos filhos dos homens. Pois o Senhor Deus disse que as palavras dos fiéis falariam como se viessem dos mortos. Então, além dessas 3 testemunhas, mais 8 pessoas viram as placas e foram chamadas para dar testemunho delas. E olha que interessante, né? Nós temos essas 8 testemunhas, mais as 3 testemunhas, que dariam um total de 11. Temos ainda o testemunho de Joseph Smith, que daria um total de 12. Esse é o governo do Senhor. Simbolicamente, o número 12 significa ou simboliza, desde a antiguidade, essa forma de governo do Senhor, ou seja, é assim que o Senhor trabalha. Segundo Nef 27, do 15 ao 19, tá? Que fala sobre mostrar essas partes do livro ao homem instruído, que nós já debatemos aqui um pouco antes. E o Senhor, ele instruiu Joseph a encarregar Martin Harris de que fosse mostrar para esse instruído. E é interessante que quando Moroni apareceu pela primeira vez a Joseph Smith entre 21 e 22 de setembro de 1823,
ele citou a profecia de Isaías, que foi transcrita aí em 2 Nef 27. E ele diz que é Joseph que vai cumprir. No entanto, disse ele, antes que se faça a tradução, é preciso que se cumpra a escritura que diz que as palavras de um livro selado foram apresentadas a um homem instruído, pois assim Deus determinou que não daria aos homens margem para desculpas e mostraria aos mansos que seu braço não perdeu a força para salvar. E essa profecia se cumpriu em 1828, quando Martin Harris visita esse homem instruído chamado Charles Anthony. E aí é toda a história que nós já contamos aí. O elder Neil A. Maxwell, do Quórum dos 12 Apóstolos, ele ampliou esse episódio acontecido com o professor Charles Anthony de forma a incluir a relação geral de todo mundo instruído desse mundo quanto ao livro de Mórmon. Abre aspas, isso não se refere somente ao professor Anthony, já que o plural, os instruídos, é utilizado no versículo 20 de 2 Nef 27. Então vejam aí, os instruídos não as lerão. Esse trecho sugere uma predisposição da maior parte das pessoas instruídas do mundo que, no geral, não encaram o livro de Mórmon com seriedade. Mesmo quando chegam a lê-lo, não o compreendem realmente, exceto sob o ponto de vista que exclui os milagres, inclusive o milagre que trouxe o livro à luz pelo dom e poder de Deus. Fecha aspas. Ainda no versículo 20, olha que interessante, o Senhor diz, eu posso fazer a minha própria obra. Então, lembram quando a gente discutiu em 2 Nef 25 que a graça de Cristo salva depois de tudo que pudermos fazer? Ele está dizendo, eu não preciso de ninguém, eu não preciso que você faça essa parte, é a minha graça que vai te salvar com esta sua parte feita, ou mesmo que você faça todas as suas partes, é a minha graça, porque eu posso fazer a minha própria obra. Ainda o elder Neil A. Maxwell, ele fala o seguinte, abre aspas, Deus vive num eterno agora, em que passado, presente e futuro estão continuamente diante dele. Suas determinações divinas são garantidas, pois tudo que ele se propõe a fazer em seu coração, sem dúvida, o fará. Ele conhece o fim desde o princípio. Deus é plenamente capaz de fazer sua própria obra e levar a efeito todos os seus propósitos, o que não é verdade em relação aos melhores planos do homem, porque frequentemente fazemos mau uso de nosso arbítrio. E o que eu acho aqui bem interessante é que isso nos coloca numa posição até de primazia. Vejam que o Senhor pode fazer a sua obra completamente sozinho, mas ele escolheu contar comigo, indigno, comigo, imperfeito, aquele que não consegue se salvar por suas próprias obras. Então, isso realmente nos deixa até humilhados de, puxa, ele confiou em mim, eu preciso confiar nele. E ainda o elder Neil Maxwell comentou numa ocasião anterior, abre aspas, como sua peça central, que é a expiação, está no devido lugar, sabemos que tudo mais no plano de Deus, por fim, também acontecerá. Não há dúvida de que Deus é capaz de realizar sua própria obra. Já há muito tempo, ao traçar seu plano para a família humana, Deus deixou ampla margem para todos os erros humanos. Todos os seus propósitos triunfarão sem que se anule o arbítrio moral do homem. Além disso, todos os seus propósitos serão alcançados no devido tempo.
Então, nada na obra dele é por acaso. Tem muitos que interpretam a expiação como um remendo da queda de Adão no plano do Senhor. Negativo. Já fazia parte desde o início. Era parte do plano de Deus. No versículo 21, que ele dá uma ordem aí, é o que ele falou para Joseph Smith, né? Não toques nas coisas que estão seladas, pois manifestá-las-ei no meu devido tempo. Pois mostrarei aos filhos dos homens que posso executar a minha própria obra. E aí é o devido tempo do Senhor. Também citando Neil A. Maxwell, chamado até do Isaías moderno. Abre aspas. A fé também inclui a confiança em que Deus sabe o momento adequado para tudo. Pois ele disse: todas as coisas, porém, deverão realizar-se a seu tempo, em Doutrina e Convênios, seção 64, 32. Ironicamente, alguns que reconhecem a existência de Deus são postos à prova pela escolha que Deus faz do momento apropriado para as coisas, tanto global como pessoalmente. E aí, muitas vezes, nós conseguimos nos enxergar nesse ponto de teste, quando as bênçãos demoram a chegar, quando o que nós queremos não estão acontecendo no nosso tempo, mas no tempo do Senhor, nós começamos aí a agir como Lamã e Lemuel, murmurando, reclamando, duvidando, não pondo a nossa confiança no Senhor. E aí terminamos revertendo essa confiança para o braço da carne, e aí nós não terminamos em bons lençóis. Estamos em maus lençóis. Em outra ocasião ainda, Elder Neil A. Maxwell falou o seguinte: ter fé que Deus fará tudo no momento certo equivale a ser capaz de dizer: tudo seja feito no momento que o Senhor determinar, mesmo que não entendamos muito bem a questão. É isso que significa: seja feita a sua vontade e no seu tempo também. Não no meu tempo, é a vontade dele e na hora dele. No versículo 35, também os que erraram em espírito virão a compreender, e os que murmuraram aprenderão doutrina. Nós achamos que alguém, por não aceitar o livro de Mórmon, está condenado, ou não aceitar essas verdades, está completamente condenado. Vamos ver, né, o que o Elder Bruce A. McConkie falou do Quórum dos 12. Esse é o propósito do livro de Mórmon. Os membros de falsas igrejas que erram em espírito, que pensam que têm a verdade, recebem pelo livro de Mórmon a plenitude do evangelho. Aqueles que fundamentaram suas crenças em versículos isolados, acontece também conosco aqui na igreja, e passagens obscuras, acontece conosco também aqui na igreja, e que se admiraram e murmuraram com aparentes conflitos bíblicos, acontece também aqui na igreja, são levados a aprender a doutrina correta. Eles não mais se preocuparão com questões como a expiação, salvação somente pela graça, batismo de criancinhas, sacerdócio, dons do Espírito, passagens relativas a uma apostasia, a uma restauração do Evangelho e a coligação de Israel. Tudo entrará em seu devido lugar, graças a essa nova testemunha de Cristo e de seu Evangelho. Nós temos claramente, pegando o exemplo do batismo de criancinhas ensinado no livro de Mórmon, que é uma abominação à vista do Senhor. Dúvidas até agora? Qualquer coisa, posta aí nos comentários as dúvidas, as perguntas, que nós vamos tentar respondê-las todas. Vamos avançar um pouco para 2º Nef, capítulo 28 agora. Porque alguns temas que foram
introduzidos e alguns ensinamentos que foram introduzidos em 2 Nef 26, ele vai trabalhar um pouco mais. É um profeta comentando outro profeta. Isso é sempre muito interessante. Observem isso nas escrituras. Nef, ele vai identificar alguns ensinamentos falsos e algumas falsas crenças também, que estavam aí e estão hoje aumentando imensamente nos últimos dias. E aí ele ensina: o que eu posso fazer para não ser enganado? Segundo Nef, capítulo 28, versículo 1. E agora, eis que, meus irmãos, eu vos falei conforme o Espírito me compeliu. Sei, portanto, que isso certamente acontecerá. Então, aí, Nefe foi compelido, ou seja, foi impulsionado, foi despertado nele a necessidade de fazer algo pelo Espírito, que é registrar as suas próprias profecias. Nós vemos isso com vários outros profetas, algumas vezes na Bíblia, em vez de usar compelido, é constrangido, ok? Então é impulsionado a fazer alguma coisa. Esse livro que ele vai mencionar no versículo 2, e as coisas que foram escritas precedentes do livro serão de grande valor para os filhos dos homens e principalmente para a nossa posteridade, que é um remanescente da casa de Israel. Esse livro aí mencionado é o livro de Mórmon, que é o mesmo livro que ele se refere em 2 Nef 26, 2 Nef 27 e vai continuar se referindo em 2 Nef 29. O presidente Asa Taft Benson comentou o seguinte, aspas, todos os escritores principais do Livro de Mórmon testificaram ter escrito para gerações futuras, ou seja, para nossa geração. Se eles contemplaram nossos dias e escolheram aquilo que seria de maior valor para nós, não é assim que devemos estudar o Livro de Mórmon? Ou seja, tendo em mente esse valor que ele tem para nós, precisamos perguntar constantemente a nós mesmos: por que o Senhor inspirou Mórmon, ou Moroni, ou Alma a incluir isto em seus escritos? Que lição posso aprender com isto para ajudar-me a viver nos dias de hoje? No livro de Mórmon, encontramos lições sobre como enfrentar a perseguição e a apostasia. Aprendemos muito a respeito da realização da obra missionária e, mais do que em qualquer outro lugar, é no livro de Mórmon que vemos os perigos do materialismo e de se colocar o coração nas coisas do mundo. Pode alguém duvidar de que esse livro foi feito para nós e que nele encontramos grande força, grande conforto e grande proteção? Será que a gente pode duvidar disso? Provavelmente não. Podemos até tentar recalcitrar, ou seja, lutar contra isso, mas sabemos que não. Dos versículos 6 a 9, nós temos os versículos bem famosos deste capítulo. Escutai, pois, os meus preceitos. Se disserem que há um milagre feito pela mão do Senhor, não acrediteis, porque hoje não é ele um Deus de milagres. Ele terminou a sua obra. Sim, e haverá muitos que dirão: comei, bebei e alegrai-vos, porque amanhã morreremos, e tudo nos irá bem. E muitos também dirão: comei, bebei e diverti-vos. Não obstante, temei a Deus. Ele justificará a prática de pequenos pecados. Sim, menti um pouco. Aproveitai-vos de alguém por causa de suas palavras. Abri uma cova para o vosso vizinho. Não há mal nisso. E fazei todas essas coisas, porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, vai que ele considere a gente culpado, Deus nos castigará com uns poucos açoites, e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Sim, e haverá muitos que ensinarão desta maneira doutrinas falsas, vãs e tolas, e encherão o coração de orgulho e procurarão esconder profundamente do Senhor os seus desígnios secretos, e farão as suas obras às escuras.
O elder Neil A. Maxwell, mais uma vez, nos falou sobre essa prática do comer e beber e divertir-vos. Aspas, a filosofia do prodigalismo ritual é comer e beber e divertir-vos. E Deus nos castigará com os poucos açoites. Eis uma visão cínica e superficial de Deus, do nosso próprio eu e da vida. Deus jamais justificará a prática de pequenos pecados. Ele é o Deus do universo, não juiz de um tribunal de pequenas causas com quem podemos regatear e barganhar. É claro que Deus é clemente, mas ele conhece nossas intenções e também sabe o que poderíamos ter feito de bom enquanto estávamos em ausência não autorizada. Seja como for, o que outros fazem não é desculpa para o discípulo de quem muito se espera. Além do mais, no caminho estreito e apertado simplesmente não existem atalhos. Fecha aspas. E aí, Doutrina e Convênios deixa bem claro quando ele diz que Deus justificará a prática de pequenos pecados. Se nós virmos na seção 1, versículos 31 e 32, diz: Pois eu, o Senhor, não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Entretanto, aquele que se arrepender e cumprir os mandamentos do Senhor será perdoado. O elder Dallin Oaks comentou o seguinte: a ideia de que é melhor pecar e depois arrepender-se do que não pecar é uma mentira diabólica do adversário. Será que alguém aqui acha que é melhor aprender em primeira mão que determinada pancada é capaz de quebrar um osso ou que determinada combinação de produtos químicos explode e causa queimaduras? Será que há alguma vantagem em primeiro sofrer esses ferimentos para depois ser curado? Acredito que é evidente para todos que é melhor atender aos avisos de quem sabe o que diz do que submeter nosso corpo a essas coisas. Fecha aspas. Né? Parece até a história do pai que diz ao filho: não coloque aí o garfo na tomada, não façam isso em casa, crianças. E aí a gente quer colocar e ele vai e coloca. A gente não pode aprender com aquelas pessoas que já estão dizendo: opa, isso é perigoso. Isso pode até te trazer a morte, ou isso vai te trazer a morte. Tá? O presidente Gordon B. Hinckley, sobre mentir um pouco, tá tranquilo, que nós lemos no versículo 8, ele disse o seguinte: essa é a forma como Neff descreve as pessoas de sua época, bem como muitas de nossa época. Como é fácil para nós dizer: cremos em ser honestos, verdadeiros, castos, benevolentes, 13ª regra de fé. Mas como é difícil para tantos de nós resistir à tentação de mentir um pouco, trapacear um pouco, roubar um pouco, dar falso testemunho e passar adiante fofocas a respeito dos outros. Coloquem-se acima disso, ele hoje. Sejam firmes na virtude simples da honestidade. Fecha aspas. E aí, sobre essa história de Deus castigar um pouquinho e liberar desse castigo, dar umas palmadinhas só e liberar do castigo, James E. Faust fala o seguinte: outra mentira é o que algumas pessoas chamam de arrependimento premeditado. Não existe tal doutrina nesta igreja. Ela pode até parecer atraente, mas de fato é um conceito pernicioso, ou seja, maléfico e falso. Seu objetivo é persuadir-nos a consciente e deliberadamente cometer transgressões com a ideia de que um arrependimento instantâneo permitirá que desfrutemos todas as bênçãos do Evangelho, como as do templo ou da missão. O verdadeiro arrependimento pode ser um processo longo e doloroso. Essa doutrina tola foi prevista por Nefe, e muitos dirão: comei, bebei e diverti-vos. Não obstante, temei a Deus, ele justificará a prática de pequenos pecados, não há mal nisso. E fazei todas essas coisas, porque amanhã morreremos. E se acontecer de sermos culpados, Deus nos castigará com uns poucos açoites, e ao fim seremos salvos no reino de Deus. Todos os nossos convênios
devem não só ser recebidos por meio das ordenanças, mas para serem eternos, precisam também ser selados pelo Santo Espírito da promessa. Esse sinal da aprovação divina só pode ser conferido a nossas ordenanças e convênios por meio da fidelidade. A falsa ideia do arrependimento premeditado envolve uma tentativa de enganar, mas o Santo Espírito da promessa não pode ser enganado. Fecha aspas. Do 19 ao 22 de 2 Nef 28, Nef ele tenta listar aí as estratégias do inimigo para que nós possamos cair. Então, depois deem uma olhadinha do 19 ao 22, tá? Nef vai identificar essas estratégias para nos ajudar a não cair nelas. E o bispo Richard C. Edgley, do Bispado Presidente, alertou-nos de que esses ataques do adversário, eles são reais, sim. Recebemos alertas muito específicos quanto ao poder, à influência e determinação de Satanás, diz o bispo Edgley. Há mais de 2.500 anos, Nef previu as provações e os problemas que vocês, ou seja, nós enfrentaríamos. Todos conhecem a Escritura. Ela se encontra nesse capítulo 28 de Nef. E aí ele continua. Acredito que essa Escritura diz a verdade. Acredito que agora é a hora e acredito que vocês são o alvo. Nós somos o alvo de Satanás. Em geral, Satanás fez grande progresso em estabelecer e promover seu sistema de valores, que se baseia no Filho do Homem e não no Filho de Deus. Esse é um sistema de valores alicerçado no egoísmo, na autocomplacência e na satisfação imediata, ou seja, é só para mim, quero me satisfazer. Assim, vemos pessoas de nossa idade tomarem decisões devastadoras constantemente. Vemos culturas infestadas de drogas, sexo, álcool, pornografia, indolência e muitas outras práticas espiritualmente devastadoras. Mas nós não precisamos estar nesse meio, fecha aspas. E o presidente Gordon B. Hinckley, ele nos alertou e até suplicou, implorou, quero dizer-lhes de forma mais enérgica do que sou capaz, fiquem longe da iniquidade moral. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Não podem alegar falta de conhecimento como desculpa para um comportamento inaceitável. A gente está ensinando isso, seja deste púlpito aqui, seja das salas de aula, seja nos estudos do Vem e Segue-me, feitos em família, feitos aqui nas classes de doutrina do Evangelho, do Quórum de Eldres, da Sociedade Socorro, dos jovens e por aí vai. Continuando, imploro a vocês, meus jovens amigos, evitem tal comportamento. Não será fácil, exigirá autodisciplina. Vocês precisam da força que vem da oração. Fecha aspas. E aí, Nef também previu ou estava dizendo que uma das estratégias de Satanás era nos incitar à cólera. Não é isso que acontece hoje em dia? Vemos notícias terríveis, é filho matando pai por pouca coisa, às vezes briga por causa de um controle remoto, briga por causa de, sei lá, uma posição política ou uma ideologia ou um pensamento. O elder Marvin J. Ashton, ele fala o seguinte: não deveria ser surpresa que uma das táticas do adversário nos últimos dias seja instigar o ódio entre os filhos dos homens. Ele adora ver-nos criticar uns aos outros, ridicularizar o próximo ou nos aproveitarmos das imperfeições das pessoas, ou ainda usarmos uma língua ferina contra os outros. O livro de Mórmon esclarece perfeitamente de onde vem toda a raiva, malícia, cobiça e ódio. Pelo que podemos constantemente observar através dos meios de comunicação, Satanás está fazendo um ótimo trabalho. Sob o pretexto da transmissão das notícias,
algumas vezes somos atacados por todos os lados por representações realistas, frequentemente em vivas cores, da cobiça, extorsão, violentos crimes sexuais e insultos entre oponentes comerciais, esportivos ou políticos. Fecha aspas. Outra estratégia que Satanás tem usado ampla e largamente é que ele nos pacificará e acalentará com segurança carnal. Está lá no versículo 21. E o mesmo bispo Edley falou o seguinte: Neff explica que em seu método de persuasão, Satanás pacifica, acalenta e lisonjeia ao declarar tudo vai bem, está tudo certo. Entre outras coisas, Satanás faz com que acumulemos em nosso embornal todas as formas de imoralidade, inclusive a pornografia e a linguagem, o vestuário e comportamento inadequados. Mas essas coisas maléficas causam sofrimento emocional, perda da espiritualidade, do autorrespeito e da oportunidade de servir em uma missão ou de casar-se no templo, podendo até mesmo resultar em uma gravidez indesejada. Satanás também nos escraviza por meio das drogas, do álcool, do fumo, assim como por meios de outros vícios. E tem um até que Satanás tem introduzido muito facilmente esse vício aqui, que termina também nos escravizando. Não quero que pensem que sou contra a tecnologia de forma alguma. Sou totalmente adepto a ela. Como nós poderíamos ter a aula sendo transmitida em diversos canais, sendo presencial aqui, se não fosse por conta dessa tecnologia? Mas nós devemos ter muito cuidado, porque pode ser mais um vício que nós estamos alimentando. Outra estratégia de Satanás é que no versículo 22 ele diz: não tem inferno, não tem diabo. Que coisa é essa? Isso é coisa dos homens, o diabo não existe. O presidente Marion G. Romney, ele disse o seguinte: o corolário da mentira perniciosa de que Deus está morto é a igualmente perniciosa doutrina de que o diabo não existe. O próprio Satanás é o pai dessas duas mentiras. Acreditar nelas é render-se a ele. E render-se a ele sempre levou, ainda leva e continuará a levar o homem à destruição. Os santos dos últimos dias sabem que Deus existe. Com a mesma certeza, sabemos que Satanás vive, que é um ser espiritual poderoso, o arqui-inimigo de Deus, do homem e da retidão. A realidade da existência tanto de Deus como do diabo é indiscutivelmente comprovada pelas Escrituras e pela experiência humana. E aí também vem uma famosa escritura, que é do 28 ao 30, que diz o seguinte, segundo Nefe 28, do 28 ao 30, e por fim, ai de todos os que tremem e estão irados por causa da verdade de Deus. Pois eis que o que está edificado sobre a rocha recebe-a com júbilo, e o que está edificado sobre um fundamento de areia treme de medo de cair. É aquela historinha que o tolo fez a casa na areia e o sábio fez a casa sobre a rocha, a parábola de Cristo. Ai do que disser, recebemos a palavra de Deus e não necessitamos de mais palavras de Deus, porque temos o bastante. Pois eis que assim diz o Senhor Deus: darei aos filhos dos homens linha sobre linha, preceito sobre preceito, um pouco aqui e um pouco ali. E abençoados os que dão ouvidos aos meus preceitos e escutam os meus conselhos, porque obterão sabedoria. Pois a quem recebe, darei mais. E dos que disserem, temos o suficiente, destes será tirado até mesmo o que tiverem. O profeta Joseph Smith, ele explicou algumas falhas na Bíblia. Desde o começo dos tempos, muitas verdades de que não dispomos agora foram reveladas ao homem. Alguns de nossos amigos arriscam-se a dizer que a Bíblia contém tudo o que Deus já disse ao homem desde o princípio do mundo. Será que cabe a um povo que nunca teve fé suficiente para evocar nem a mínima revelação do céu e que deve todas as revelações de que dispõe agora
a fé de outro povo que viveu séculos, milênios antes dele? Será que cabe a essas pessoas dizer o quanto Deus já falou e o quanto ele não falou? Em lugar algum, esse livro ditado por Deus diz que ele, após revelar o conteúdo desse livro, não se manifestaria novamente. E aí o presidente James E. Faust, ele explica a necessidade de termos revelações modernas. Será que Deus não nos ama menos do que amava as pessoas guiadas pelos profetas antigos? Será que temos menor necessidade de ser instruídos e orientados por ele? A razão nos diz que isso não é possível. Será que ele não mais se importa? Será que ele perdeu a capacidade de se manifestar? Será que tirou férias permanentes? Será que está adormecido? A falta de cabimento de todas essas ideias é patente. Fecha aspas. E olha como é interessante, porque aqui a gente também pode aprender que o Senhor dá pouco a pouco. E por quê? A gente exige a nossa perfeição numa tacada só. A gente tem que se permitir crescer pouco a pouco. Eu não consigo forçar um ovo a eclodir em um pintinho. Não consigo. Eu tenho que só fornecer as condições ideais para esse ovo eclodir em um pintinho, a temperatura certa, a umidade correta, virar esse ovinho. Pronto. Aí, um dia, no devido tempo, esse ovinho eclodirá. E a gente já falou sobre o devido tempo do Senhor. No devido tempo do Senhor, nós seremos aperfeiçoados por Ele. Então, não sejamos tão duros conosco mesmo, tá? Vamos aceitar esse crescimento gradual, pouco a pouco, é diazinho após diazinho que nós vamos melhorando. E aí, para explicar esse temos o suficiente, deste será tirado até mesmo que tiver, imaginem um carro. Um carro com sua bateria completamente carregada. Nós deixamos na garagem durante 3 meses, sem nem tocar nesse carro. E aí, depois de 3 meses, vamos tentar dar a partida nesse carro. Vocês já sabem o que acontece. E o que que acontece? Esse carro não pega mais. Vai ficar nhé, nhé, nhé. E não, se ficar nhé, nhé, ele não vai mais pegar. Mas a bateria estava cheia. A bateria está dizendo, eu tenho o suficiente. Destes será tirado até mesmo o que tiverem. Eu tenho testemunho suficiente, não preciso ficar indo para a igreja. Destes será tirado até mesmo o que tiverem. Já li o livro de Mórmon 1000 vezes, não preciso ler mais. Destes será tirado até mesmo o que tiverem. Passei a minha vida inteira pagando dízimo. Destes será tirado até mesmo o que tiverem. Ah, eu já tive nessa aula 1000 vezes, já ouvi desse púlpito 1000 vezes sobre fé. Destes será tirado até mesmo o que tiverem. Então, vamos nos acautelar quanto a este orgulho. Segundo Nefe, capítulo 29, versículo 2, ele fala que as palavras da tua semente sairiam de minha boca para a tua semente. Ou seja, o livro de Mórmon saiu daquele povo antigo para nós, saiu daquele povo americano para nós. E minhas palavras silvarão até os confins da terra como um estandarte para o meu povo, que é da casa de Israel. Aqui o simbolismo é bem interessante, porque se nós formos procurar o silvo, é uma descrição daquele barulho que faz a cobra. E esse estandarte também nos arremete a quando Moisés levantou aquela cobra, à semelhança de Cristo, e todos aqueles que olharam para ela ficaram curados. Então, essas palavras, o Evangelho de Cristo, o silvo dessa cobra erguida, que foi Jesus Cristo na cruz, tá? Seria um estandarte para o povo da casa de Israel. Todos
ouviriam essa verdade de Cristo. O presidente Ezra Taft Benson declarou o seguinte: nossa principal tarefa é declarar o evangelho e fazê-lo com eficiência. Não é de qualquer jeito, não. É com eficiência. Não somos obrigados a ter resposta para todas as objeções. Eu não sei de tudo. Tem coisas que eu não consigo responder. No final, cada um precisa ter fé para decidir no que acredita e sustentar-se com firmeza. O livro de Mórmon destina-se a ser empregado como um estandarte para o meu povo, que é da casa de Israel, diz o Senhor, e suas palavras silvarão até os confins da terra. Nós, os membros da igreja e principalmente os missionários, temos que ser aqueles que farão com que elas sibilem. Temos que falar e dar testemunho do livro de Mórmon até os confins da terra. Então, somos nós que vamos sobre a cobra erguida, que é o Jesus Cristo erguido na cruz. O livro de Mórmon é o grande estandarte. Estandarte era aquela bandeira ou aquela insígnia que era empunhada diante dos exércitos de uma legião, por exemplo, e eles se reuniam em torno dela. O livro de Mórmon é a melhor ferramenta para se encontrar os contatos de ouro, ou seja, aquelas pessoas que estão prontas para ouvir. Ele não contém as coisas que agradam o mundo. Ele é o grande instrumento de seleção. Então, o livro de Mórmon é essa peneira que vai separar aqueles que estão exatamente prontos e dispostos a ouvir a palavra do Senhor. O presidente Gordon B. Hinckley, ele deu o exemplo de como o livro de Mórmon pode mudar uma vida para sempre. O livro de Mórmon, segundo Gordon B. Hinckley, tocou e influenciou para o bem a vida de milhões de pessoas que o leram em espírito de oração e ponderaram suas palavras. Quero contar-lhes um desses casos que aconteceu recentemente na Europa. Com um homem de negócios muito bem-sucedido. Em uma de suas viagens, ele conheceu 2 de nossos missionários. Eles tentaram marcar uma data para ensiná-lo. Ele os dispensou, mas finalmente concordou em ouvi-los. Depois, aceitou de forma superficial o que eles disseram. Intelectualmente, ele estava convencido de que eles diziam a verdade, mas seu coração não fora tocado. Decidiu que leria o livro de Mórmon. Ele disse que era um homem do mundo sem qualquer inclinação para lágrimas, mas, ao ler o livro, lágrimas lhe rolaram pela face. O livro mexeu com ele. Ele voltou a lê-lo e sentiu as mesmas emoções. A conversão que antes fora só intelectual, agora chegara ao coração. Sua vida mudou, sua perspectiva mudou. Ele mergulhou na obra do Senhor. Hoje, ele tem um chamado sagrado na causa que passou a amar. Fecha aspas. Neff também vai falar sobre o surgimento de outras escrituras. No versículo 3 ele já diz: e porque minhas palavras hão de silvar, ou seja, todos conhecerão essas verdades, muitos dos gentios clamarão: uma Bíblia, temos uma Bíblia, e não pode haver qualquer outra Bíblia. É muito engraçado que muitos colegas nossos, amigos nossos, muitas pessoas que têm contato conosco, eles dizem que nós temos a Bíblia dos Mórmons, se referindo ao livro de Mórmon. Então, o Bruce R. McConkie, o elder Bruce R. McConkie, falou o seguinte daqueles que rejeitam essa outra Bíblia, esse livro de Mórmon. Por incrível que pareça, aos atuais inimigos da igreja, a própria oposição que fazem a mais palavras vindo do Senhor por meio do livro de Mórmon é um dos sinais dos tempos. Então, a própria oposição deles a termos o livro de Mórmon já é um sinal da veracidade e um sinal desses finais dos tempos. Sua oposição, resumida pelo refrão: uma Bíblia, temos uma Bíblia e não pode haver qualquer outra Bíblia, é a causa dessa severa repreensão do Senhor. Ainda em 2 Nefe 29, aí no versículo 6 é a repreensão do Senhor para esse povo. Tu, nécio, nécio é ignorante, é o contrário do science, que é ciente, que sabe. Que dirás: uma Bíblia, temos uma Bíblia e não necessitamos de mais Bíblia. Terias obtido uma Bíblia se não fosse pelos judeus?
E aí ele continua, né? Ele diz aí no versículo 8: Por que murmurais por receberdes mais palavras minhas? Não sabeis que o depoimento de duas nações, Livro de Mórmon e Bíblia, Américas e Continente Velho, é um testemunho à voz de que eu sou Deus, de que me recordo tanto de uma, Américas, como de outra nação, judeus, mundo antigo. Portanto, digo as mesmas palavras, tanto a uma nação, aos judeus, mundo antigo, como a outra, as Américas. E quando as duas nações caminharem juntas, o testemunho dos judeus, a Bíblia, e o livro de Mórmon, testemunho dos americanos, caminharem juntas, os testemunhos das duas nações também caminharão juntos, tá? É casa de Israel unida ao povo do convênio aqui das Américas. Sobre esses testemunhos das duas nações, o presidente Joseph Fielding Smith diz o seguinte: isso foi dito por profecia aos gentios dos dias atuais. Deve-se recordar igualmente que a lei dada a Israel era que o testemunho de dois homens é verdadeiro. Lembra-se? Pela boca de duas ou três testemunhas, toda a verdade será estabelecida desde lá do Velho Testamento, desde que elas fossem testemunhas honradas. Aqui o Senhor aplica a lei às nações. E por que não deveria ser assim? Se a palavra do Senhor deve ser estabelecida por duas testemunhas escolhidas, então podemos muito bem procurar duas nações eleitas para servirem de testemunhas de Cristo. Uma dessas nações era Israel, na Palestina. A outra era Israel, na América. Judá, falando do velho mundo, e José, do novo mundo. Hoje, essas duas testemunhas de Deus e sua verdade se juntaram. E mais registros ainda virão, como a gente pode ler aí no versículo 12 e 13. Pois eis que falarei aos judeus e eles escreverão. Bíblia. E também falarei aos nefitas e eles escreverão. Livro de Mórmon. E falarei também às outras tribos da casa de Israel que levei para longe, e elas escreverão, ou seja, diversas outras que ainda iriam escrever e que escreveram. E também falaria a todas as nações da terra, e elas escreverão. E acontecerá que os judeus terão as palavras dos nefitas, e os nefitas terão as palavras dos judeus. Nós hoje temos a Bíblia, o livro de Mórmon, e os nefitas e os judeus terão as palavras das tribos perdidas de Israel. Quantas mais ainda estão por vir? E as tribos perdidas de Israel terão as palavras dos nefitas e dos judeus. Então, muitas mais palavras. Eu não duvido nada, pensamento meu, que no Japão tenha tido profetas, já que era um país isolado, era uma ilha do mar, como eles chamavam, que estava isolada, não tinha contato com essa cultura do Oriente Antigo. Por que não? Na Austrália, não duvido nada de termos um livro de escrituras neozelandês. Não sei, isso é no devido tempo do Senhor, mas o Senhor diz que muitos mais livros viriam. Segundo Nef, capítulo 30. E comecemos já aí nos versículos 7 e 8, já quase finalizando. Segundo Nef 30, 7 e 8. E acontecerá que os judeus que estiverem dispersos também começarão a acreditar em Cristo, e começarão a coligar-se na face da terra. E todos os que acreditarem em Cristo também se tornarão um povo agradável. E acontecerá que o Senhor Deus começará a sua obra entre todas as nações, tribos, línguas e povos para efetuar a restauração de seu povo na terra. E aí o Elder Bruce R. McConkie, ele comenta sobre isso, sobre essa segunda vinda de Cristo, e ele diz, aspas, e acontecerá que os judeus que estiverem dispersos também começarão a acreditar em Cristo e começarão a coligar-se na face da terra. Ele citou segundo Nef 37. Grande parte da amargura dos judeus quanto a Cristo já se acabou. Muitos agora
o aceitam como um grande rabi, ou seja, mestre, né? Ainda que não como filho de Deus. Poucos aceitaram-no totalmente, a ponto de entrar para a igreja verdadeira juntamente com os remanescentes coligados de Efraim e seus companheiros. Mas a grande conversão dos judeus, seu retorno como nação à verdade está reservado para depois da segunda vinda do Messias. Aqueles que suportarem aquele dia, em sua extrema aflição e angústia, perguntarão: que feridas são essas em tuas mãos e teus pés? Aí saberão que eu sou o Senhor, pois dir-lhes-ei: estas são as feridas com que fui ferido na casa de meus amigos. Eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus, que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. Doutrina e Convênios, seção 45, dos 51 ao 52. Zacarias, capítulo 12, versículos 8 a 14, e capítulo 13, versículo 6. Então, que nós possamos dar ouvidos hoje a esse silvo do livro de Mórmon, que chama todos a se congregarem nesse estandarte, sob esse estandarte que é Jesus Cristo. E se olharmos para ele, seremos curados.